Meus amados irmãos, a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vamos para o nosso culto de quinta-feira, hoje dia 23 de julho de 2020. Vamos fazer uma oração invocatória pedindo a graça do Senhor sobre nossas vidas, nossa fé, nossa caminhada com Ele, e em adoração entrarmos em Sua presença através de Cristo. Pai Santo, glorioso Deus, obrigado pelo dia de hoje. Obrigado pela Tua bondade, pelo suprimento. E nesse instante colocamos-nos diante do Senhor em culto coletivo, pedindo a graça e a direção do Teu Espírito sobre as nossas vidas, para cultuarmos ao Senhor através de Jesus. Oramos em o nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, como sempre temos lembrado, a igreja tem plantão diário. Os irmãos que tiverem alguma situação e que seja emergencial, é só solicitar e no dia a dia da igreja vai ter sempre um plantão, alguém para atendê-los em suas necessidades. Também queremos lembrar os irmãos do nosso relógio de oração de 6 até 10. Devemos orar de 6 da manhã até 10 da noite. Devemos orar porque é orientação bíblica, vida de oração, e é padrão da vida cristã. Temos também o nosso guia de leitura da Palavra de Deus, sempre está no grupo de Zap, está também no Face da igreja. Todas essas orientações bíblicas para crescermos na fé e sempre louvarmos o nome do nosso Deus. Quero trazer algumas saudações, vamos colocar os nomes dos irmãos, apesar de que eu vou fazer algumas citações, sempre lembrando, acrescentando um, tirando outro dia outros, mas esses momentos é simplesmente para dizermos para os irmãos o quanto a igreja se importa com cada um de vocês. Temos esses dias aí a nossa irmã Grossa, vamos aqui para a lista na divisão da tela. Temos também a nossa irmã Margarida Lorena, mais duas irmãs aí que frequentam, que cultuam com a gente. Nossa irmã também Cosmo, meu esposo de Margarida, um abraço para ele aí da padaria. Nossa irmã Hilária, temos o pessoal lá da Paraíba, Elton, a irmã Claudinete, Eliezer, pastor Eliabe. Temos também Lê, Fabiana, todo o pessoal aí de Pitimbu, na Paraíba, que também sempre tem cultuado e acompanhado nossos cultos. Um forte abraço para os meus amados irmãos, são também nossos parentes no Senhor aí também, mãe de Elisama, irmãos, cunhadas e assim sucessivamente. Nossa irmã Lucinda já está aqui em Valença, embora vá voltar para a zona rural. Um forte abraço. Damiana, Ronaldo, Daniela e Daiane, nosso irmão Niel Mari, também nosso irmão William, os familiares da irmã Osélia, aqui em São Paulo, sempre cultuam conosco, nossa irmã Anitta, nossa irmã Clineuzi, Argolo, e também seu Argolo, Priscila e Nadson, aqui nós pedimos a graça do Senhor sobre a vida deles. Nossa irmã Mara, Samuel, seus filhos, Murilo, Samily e Cassiane. Nossa irmã Maria, lá de Camaçandi, que mora já perto lá do irmão Gonçalo, a irmã Neide. Nosso irmão Arlindo e seus familiares, todos lá em Aratuípe, também da congregação de Camaçandi. Nossa irmã Tereza, Del. Temos também a irmã de Del, que agora não me fugiu o nome dela, mas a irmã de Del de Camaçandi, Maria? Não, é de Camaçandi. Nosso irmão Del de Camaçandi. Forte abraço aí para esse povo aí de Camaçandi também. Nossa irmã Nelita. A Nelita fica bem perto da irmã Madalena. E aí temos esses irmãos aí. Filomeno, irmã Dete, mora aqui pertinho da igreja. Nossa irmã Rita, Jonas e Kaique, todo o pessoal deles aí. Nossa irmã Lisete, a mãe de Cacildo. Nossa irmã Silvana, Jackson e Felipe. Todo esse povo aí, um forte abraço. Deus em Cristo vos abençoe. Gente, nós vamos agora orar pelos enfermos. Vou pedir a Marcelo que ore pelos enfermos ao mesmo tempo, pela gratidão dos irmãos. Deixe-me acrescentar e destacar alguns nomes na lista de enfermos. Hoje nós acrescentamos o nome da nossa irmã Jerusa. A Jerusa é irmã de Carlos, vamos orar por ela, está fazendo um tratamento. Nossa irmã também Lívia e seus familiares, é amiga da irmã Nete,
Estamos acrescentando aqui, está com a família adoentada também. Manuel Lacerda, não Manuel Lacerda de Roquinha, é Manuel Lacerda, irmão de Tina. Ele está num quadro de saúde que precisa das nossas orações. Orar também por toda a família de Tina aí. Ela me ligou, no caso, ontem. Nossa irmã Cleonice é uma irmã nossa, nova, decidida, mais uma decisão ao lado de Cristo. A gente vai estar apresentando aos irmãos a declaração de fé dela também. Ela fez isto ontem à tarde com a irmã Madalena, e entregando a vida dela a Cristo, tive com eles, e ela então declarando a sua fé. Cristóvão, o esposo da irmã Madalena, ele deu derrame, precisa das nossas orações, está bem melhor em relação ao que estava e já está também em casa. Nós vamos fazer também a oração pelos os nomes dos irmãos aqui que são enfermos e seus familiares, alguns que tiveram parentes que faleceram. Nós temos aqui o pai da irmã Silvana, que se recuperou. Vamos aproveitar e orar também pelos aqueles que já se recuperaram em gratidão a Deus. Eduardo, filho de nossa irmã Milânia, Edson também, que já está bem melhor, Eliel, lá de Santo Antônio, Zulena e Faustino estão melhores, graças a Deus, estão bem já recuperados. Marcelo vai orar por eles e agradecendo também pela recuperação desses outros irmãos. Oremos. Deus amado e Pai Santo, nós aqui, Senhor, entregamos essas vidas diante do Teu altar. Rogamos ao Senhor que os abençoe, que perdoe-lhes os pecados, que promova, Senhor, a cura que eles necessitam, Pai. Que só o Senhor sabe o que precisamos. Obrigado, e só Deus. Ao Senhor podemos recorrer, Pai. Amém. No nome de Jesus, Pai, nós também somos aqui gratos por tudo que o Senhor tem realizado em nossas vidas, pelas bênçãos concedidas, pela saúde que alcançamos, pela proteção, pela paz, pelo cuidado que o Senhor tem tido com os teus servos. E nem temos palavras, Senhor, para agradecer todos os benefícios que o Senhor tem nos concedido. Obrigado, mesmo Senhor. Que nós não sejamos merecedores, como de fato nós não somos merecedores. É a graça do Senhor que nos alcança, é o seu amor que chega até nós por meio do teu Filho Jesus Cristo. Amém. E no nome dele, Pai, nós agradecemos e intercedemos por esses irmãos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, Marcelo, obrigado, Deus abençoe, que Deus fortaleça esses irmãos. Nós pedimos ao Senhor que dê a vocês coragem, força, entendimento. Vamos então agora apresentar nossos... aliás, eu vou aqui, Marcelo, trazer o vídeo da declaração de fé da nossa irmã Cleonice, agradecendo a Deus e entregando-se a Jesus, colocando-se no altar de Deus e recebendo Jesus como Salvador. Nós temos tido o privilégio esses dias de muita gente procurar-nos mediante os discipulados e declarar a sua fé em Jesus. Essa irmã vai ser acompanhada pela irmã Madalena, que também já mora bem perto dela. Quero aproveitar o ensejo já lhe encorajar. Discipule, proclame a palavra. Vimos na terça-feira passada. A palavra de Deus não está presa. O evangelho não está preso à pandemia e nem a nenhum contexto circunstancial. A proclamação do evangelho liberta pessoas. Paulo estava na prisão e vidas foram libertas por intermédio do evangelho que ele pregava. Por isso ele disse: eu sou preso como criminoso, mas a palavra de Deus não está presa. Nós estamos em circunstâncias de pandemia, mas a palavra de Deus não está infectada. A palavra de Deus, ela não está doente. A palavra de Deus não está economicamente fraca. A palavra de Deus é o evangelho, o poder de Deus que restaura o pecador. Portanto, você crente de verdade, não esteja em pandemia quando se trata de proclamar o evangelho, discipular e ter vida ativa cristã. Vamos ouvir a declaração de fé da nossa irmã Cleonice, mostrando Jesus como seu Salvador, junto com a irmã Madalena, que vai apresentá-la e também vai discipulá-la. Graça e paz, irmãos. Eu quero apresentar aqui minha irmã Nice. Ela está tomando uma das melhores decisões que ela poderia tomar na vida dela, é aceitar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da vida dela.
E a igreja, gostaria que a igreja o abraçasse como membro da nova aliança. Eu me chamo Nice, Cleonice, mais popular Nice. A maioria tem muitos crentes, muitos evangélicos da igreja aí que me conhecem. Hoje estou tomando uma decisão, me entregando a minha vida ao Senhor Jesus Cristo, né? E os irmãos que não me conhecem, vai passar a me conhecer, né, a partir de agora, como membro da igreja. Né? E eu agradeço muito ao pastor Jair ter vindo aqui na minha residência, humilde residência, né? E fazer essa oração por mim. Deus seja louvado. A Bíblia diz que há alegria nos céus quando almas colocam-se diante do altar do Senhor. Deus abençoe. Seja bem-vinda, irmã Cleonice. Estaremos orando pela irmã também. Ela esses dias está enferma e vamos apresentá-la em oração sempre ao Senhor. Vamos prosseguir adorando o nosso Deus, porque estamos já adorando, né, por meio de vidas no altar, orando por irmão enfermo, tendo compaixão por eles, buscando as intercessões por esses irmãos. Diante desse processo, eu quero dar as boas-vindas a todos os meus irmãos que nos visitam. Vamos ter aqui a relação dos nomes de vocês. Essa semana, novas pessoas no canal apareceram. A nossa irmã Terezinha Cedrais, nosso irmão Mário Félix, Leonardo Larry, Deti Oliveira, Eva Araújo. Todos esses irmãos são novos aí. Muito obrigado aos irmãos de Santo Antônio que nos que cultuou com a gente, os irmãos do Fortaleza, temos alguns pastores ali, temos um pastor Cristian lá de Natal, Rio Grande do Norte, sempre está acompanhando-nos naquilo que, na medida do possível. Deus abençoe a todos os colegas do Prega a Palavra também cultuam conosco. Vamos então dizer juntos, sejam bem-vindos, toda a igreja pelo chat, aí pode dar as boas-vindas e louvar ao Senhor por esses irmãos. Bom tê-los conosco, vamos cultuar o Senhor, nós não estamos assistindo o culto, vamos cultuá-lo e exaltá-lo na beleza de sua santidade. A palavra nos chama também a arrependimento. Lá em Hebreus 6, verso 1, diz: assim, deixando os aspectos eliminares do ensino de Cristo, prossigamos para o aperfeiçoamento, não lançando de novo o alicerce do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Ele chama os cristãos hebreus a amadurecerem a sua fé e abandonarem, deixarem de lado aquilo que era dentro da tradição judaica, que não mais tinha serventia diante da superioridade de Cristo. Arrependimento de pecados, abandono de pecado, é entender que Cristo é suficiente. Vamos então fazer isso agora? Eu quero pedir para que você possa abrir o seu coração. Nesse momento que vamos ter, nosso irmão Marinaldo, ele vai orar ao Senhor, fazendo essa oração, nos convidando a uma vida de arrependimento. Vamos orar com ele. Oremos. Ó Deus, santo e poderoso, diante de Ti nós confessamos nossos pecados, as nossas falhas. Obrigado. Diante de Ti, Pai. E diante de Ti, Pai, toma nas Tuas mãos cada vida, para que possamos se arrepender a cada dia dos nossos pecados, Pai. Amém. Para fazer a Sua vontade, que a Sua vontade, Pai, cresça cada dia dentro de nós, Pai. Amém. Que nós venhamos ter fome e sede da Tua palavra, para que nós possamos se alimentar, Senhor, a cada dia, Senhor, na Tua palavra, Senhor. Espírito Santo de Deus, nos ajuda, fortalece a nós abandonar os nossos pecados, abandonar aquilo que nós temos afastado da Tua presença, Pai. Amém, Deus, no nome de Cristo, nós te pedimos o Teu Santo Espírito, Senhor, que possa tocar no coração de pessoas, aonde possa se arrepender dos seus pecados e voltar para Cristo. Amém. Muitos que abandonaram a fé, Pai, traga de volta. Espírito Santo de Deus, interceda e ajuda esse povo a permanecer diante da Tua santidade, meu Deus. Amém. No nome de Cristo, traga de volta, Senhor, a Tua igreja,
a cultuar, a viver uma fé sincera e reta diante de Ti, Pai. Amém. Porque não tem enfermidade, porque não tem coronavírus, porque não tem nada que possa impedir de nós te exaltar o Teu santo nome. Amém. Para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmão Marinaldo. A chamada à adoração agora, mediante o texto bíblico de 1 Pedro 5, 10 e 11, são os versículos. O Deus de toda a glória, vamos ler esse texto? O Deus de toda a glória, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haver sofrido um pouco, Ele mesmo vos haverá de reabilitar, confirmar, fortalecer e alicerçar. A Ele seja o domínio para todos sempre. Amém. Amém. Ele é a nossa estrela da manhã. Ele é o Cordeiro Santo que nos traz a paz. Tenha a graça de Cristo. Ela é suficiente para nos encorajar em meio às lutas. Vamos louvar ao Senhor cantando Estrela da Manhã. Graça e paz, meus amados irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Agradeço aqui a presença de todos vocês, principalmente mandar um abraço para o pessoal do Devocional em áudio. Agradecer também a presença de vocês, a paciência de estar recebendo sempre essas mensagens que eu tenho enviado. Obrigado a todos vocês, obrigado por me acompanharem por tanto tempo e Deus abençoe vocês. Vamos louvar ao Senhor com este cântico, Estrela da Manhã. Louvemos ao Senhor. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra e não pode mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra e não pode mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder. E assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder. E assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus.
Obrigado, Marcelo e Maria. Que nosso Deus seja para sempre exaltado. Nós temos um momento de oração. Eu quero, então, trabalhar esse momento de oração agora com vocês. Temos 2 motivos hoje: vida de humildade e firmeza na fé. Ou vida humilde e firmeza na fé. Nós vamos orar. Pai, nós rogamos a Tua graça. Rogamos que o Senhor nos ajude a sermos Teus filhos humildes, à luz da Tua palavra e conforme o padrão que o Senhor estabelece na vida cristã durante a nossa peregrinação. Pedimos ao Senhor também que nos ajude a ter firmeza na fé, Pai, diante das lutas, das provações, do sofrimento, das perdas, das dores. Nossa fé não seja enfraquecida. Nossa fé não seja, ó Deus, diminuída. Nós pedimos, assim como o Senhor orou por Pedro, que acrescentasse a fé, que se sustentasse em meio àquelas provações, e pediu para que orássemos também uns pelos outros, pela fé, pelo amor, pela perseverança. Ajude-nos, ó Deus, em meio a todas essas lutas e provações, a Te louvarmos e a permanecermos firmes nos Teus propósitos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Queridos, a proclamação da palavra de Deus, e diante desse processo da proclamação da palavra de Deus, a gente agora chama os amados irmãos a entenderem isto. Quero também, vamos fazer a leitura do texto, vamos fazer a leitura do texto. Apocalipse 1:3 diz assim: bem-aventurados os que leem e também os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Vamos ouvir Mota e família, Joina e Gabriel, vão orar nesse instante, pedindo a Deus pela palavra que vai ser pregada. Vamos ouvi-los. Graça e paz, meus irmãos. Graça e paz. Graça e paz. Estamos aqui reunidos, família, para agradecer a Deus mais uma vez pela palavra que vai ser pregada, para Deus estar abençoando cada família e levando a Tua palavra a cada mesmo distante e com essa circunstância que vivemos agora. Oremos em nome de Jesus. Glorioso Deus, eterno Pai, é com muita honra, Deus, que levamos nossos pensamentos a Ti, Amém, para Te agradecer, entrar em Tua presença, ó Deus. Amém. Deus, nesse momento, ó Deus, Tua palavra vai ser pregada, que possamos, ó Pai, estar com ouvidos atentos e corações abertos para entender e compreender Tua palavra, Deus. Muito obrigado, Deus, por estarmos aqui entoando a Ti, para a Tua palavra chegar nos corações de cada vida, Amém, cada família que vai estar assistindo agora, Deus. Continua conosco, ó Deus, abençoa cada um que está ouvindo, em qualquer lugar do mundo que esteja Amém, assistindo aqui agora, Deus. Muito obrigado, Deus. Fala conosco, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Obrigado, meu irmão Mota. Deus te abençoe, família aí, Joina, toda a equipe aí também de Joina, das familiares que nos ouvem aí em Taperoá. Palavra de hoje, a exposição da palavra de hoje está em 1 Pedro capítulo 5, a parte 3. A gente vai para a finalização desse trecho de 1 a 11. Trabalhamos esses dias de 1 até o verso 5. Hoje nós vamos do verso 6 até o verso 11. Vou ler o texto todo para entendermos o aspecto de contexto. 1 Pedro capítulo 5, vamos fechá-lo. Na próxima semana a gente vai trabalhar de 12 até o versículo de número 14. Mas ao mesmo tempo vamos também trabalhar a grande ideia de toda a carta, fechando a carta definitivamente, louvando assim a Deus pela exposição de mais uma carta. Durante esses quatro meses aí, praticamente 5 de pandemia, nós já expomos Abacuque, Judas, já estamos em Apocalipse, desenvolvendo, né? Enfim, vários livros simultaneamente. E aí, depois de 1 Pedro, a gente estamos em 2 Timóteo, 2 Timóteo também.
1 Pedro capítulo 5, de 1 a 11, parte 3. Vamos para a leitura do texto. Diz-nos então a palavra: portanto, suplico aos presbíteros que há entre vós, eu que sou presbítero com eles, testemunha do sofrimento de Cristo e participante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que está entre vós, cuidando dele não por obrigação, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus, nem por interesse, nem por ganho ilícito, mas de boa vontade, nem como dominadores que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. Quando o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imperecível coroa da glória. Do mesmo modo, vós, os mais jovens, sujeitai-vos aos presbíteros, tende em vós uma disposição humilde, uns para com os outros, porque Deus se opõe aos arrogantes, mas dá graça aos humildes. Portanto, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. Tende bom senso e estai atentos. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, que procura a quem possa devorar. Resisti-lhe firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão acontecendo entre vossos irmãos no mundo. Olha que coisa! No mundo. E o Deus de toda graça, em que Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes sofridos um pouco, Ele mesmo vos haverá de reabilitar, confirmar, fortalecer e alicerçar. A Ele seja o domínio para todo sempre. Amém. Amém. Queridos e amados irmãos, estamos já há um bom tempo desenvolvendo a carta de 1 Pedro. Nós vimos que do capítulo 1 até o capítulo 2:10, os peregrinos dispersos, eleitos no Senhor, através de Jesus Cristo, pela santificação e obediência do Espírito, esses irmãos deveriam, durante toda a sua peregrinação, com a característica da Igreja de Cristo, no mundo, semelhante aos cristãos antigos, como Abraão, que peregrinou. Essa é uma base da história da Igreja. Durante toda a peregrinação, caminhada, sofrimento, nós precisamos refletir o caráter de Deus e mostrar que Ele é santo. E fazer isso em toda a nossa maneira de viver. Portanto, a estrutura de 1 a 2:10, ele vai levar a gente a entender que o cristão precisa refletir o caráter de Deus em Cristo, em santidade, apesar dos sofrimentos. Isso nos coloca até algo muito interessante. O Cristo, que é o padrão de toda a carta, que sofreu diante de toda a via cruz, a via dolorosa, a via da cruz, ele também foi glorificado. Deus o exaltou, deu um nome sobre todo o nome. E apesar desse sofrimento, ele agora está num contexto de glória, sendo exaltado por tudo e por todos. Aqui, então, os cristãos são encorajados, apesar do sofrimento, manter-se firme na fé como Cristo, o Filho de Deus, que cumpriu tudo, para que nele e através dele, a gente, peregrino que somos, nós, peregrinos que somos, cheguemos até a cidade santa, a Nova Jerusalém, até a pátria permanente. Agora nós temos então a segunda estrutura que vimos do capítulo 2, do versículo 11 até o capítulo 5, o versículo de número 14. Nessa segunda estrutura, esses cristãos agora são chamados a, depois de mostrares que são eleitos, posicionados em Cristo e devem refletir a glória, agora são chamados a, nos relacionamentos, eles mostrarem um comportamento, apesar do sofrimento, também que reflita a glória de Deus. Também que mostra a glória de Deus em seus relacionamentos. Então hoje nós vamos para a porção última dessa parte da estrutura de 2:11 até o 5:14, onde mostra que os cristãos devem desenvolver seus relacionamentos no padrão do Senhor, com base no sofrimento e glória de Cristo, e assim, apesar dos sofrimentos, das lutas, das provações, o sofrimento deve trazer para eles o reflexo também em seus relacionamentos da glória do Deus Santo,
através de Jesus, como eleitos que eles eram e como eleitos que nós somos. Diante desse aspecto, a grande ideia hoje, fechando esse trecho 5, de 1 a 11, eu vou trazer a grande ideia agora de todo o trecho e vou recapitular a grande ideia de 1 a 4, de 5, depois de 5 até a outra parte do trecho e depois de 6 a 11. Nós temos, na verdade, 4, de 1 a 4, depois o 5, depois de 6 a 9, depois de 9 a 11. Recapitulando, 1 a 4 a gente já viu, depois o 5, depois 6 a 9 e depois 9 a 11. Vamos verificar então a grande ideia de todo esse trecho, porque na semana passada a gente deu a grande ideia de 1 a 4. Agora a grande ideia de 1 a 11, e a gente completa esse trecho. Os eleitos de Deus em Cristo vencem o inimigo, vivendo em sujeição ao Senhor, apesar dos sofrimentos. Anote aí. Os eleitos de Deus em Cristo vencem o inimigo, vivendo em sujeição ao Senhor, apesar dos sofrimentos. E aqui nós vimos então na semana passada, ou dias passados, que já é até parte 3, de 1 a 4, os líderes do rebanho devem pastorear conforme o padrão de Cristo. E aí o padrão de Cristo mostra assim um padrão de humildade. Pedro é humilde, mesmo sendo apóstolo, ele se coloca como um pastor com os presbíteros. E termina ele mostrando aos pastores, exortando, admoestando com imperativos que eles deveriam pastorear o rebanho com humildade. Pastorear o rebanho com humildade, sem arrogância, esse era o padrão de Cristo e esse é o padrão dos relacionamentos. Através do padrão de Cristo a gente vive também nossos relacionamentos. O verso 5. Nós vimos então a grande ideia dos 5. A gente já viu a grande ideia de 1 a 4. Os líderes do rebanho devem pastorear conforme o padrão de Cristo. A grande ideia dos 5, a gente vai dividir tela, vai estar aqui com vocês. A grande ideia dos 5, o viver em sujeição e humildade dos jovens agrada a Deus. E aí, também num processo de humildade, num processo de sujeição. E é interessante que esse padrão de sujeição começa lá do 2:11. Os servos deveriam ser sujeitos às autoridades. Essa palavra sujeição, ela é repetida o tempo todo de 2:11 até o final da carta, mostrando que agora em nossos relacionamentos, aí dos pastores para com as ovelhas, humildade dentro de um padrão de sujeição. Agora também dos jovens aos presbíteros dentro de humildade com um padrão de sujeição. Olha como começa o verso 5, do mesmo modo, vós jovens, sujeitai-vos aos presbíteros. Esse padrão de sujeição é um padrão deixado por Deus, honra a Deus, agrada a Deus, e assim a gente precisa viver. Portanto, o verso 5, o viver em sujeição com humildade dos jovens agrada a Deus. E hoje a gente vai para duas porções também, que na verdade é uma só, 5 até 11, dividir em duas porções para ficar mais claro o entendimento construído pelo autor, apóstolo Pedro, dirigindo-se aos eleitos dispersos peregrinos. No verso de número 6 até o verso de número 9, a grande ideia que também vai aparecer aqui divididamente com vocês, exatamente a sujeição ao Senhor fortalece os eleitos diante do inimigo. A sujeição do Senhor fortalece os eleitos. Eu vou até melhorar isso aqui. A sujeição do Senhor fortalece os eleitos diante da ação ou das ações do inimigo. E percebemos isso porque os cristãos peregrinos, eles estão dispersos debaixo de muito sofrimento. E agora, o que é que vai ser traçado aqui? Essa porção, ela começa mostrando a humildade na vida e na sujeição dos crentes. E termina mostrando que é isso que nos dá a vitória diante das ações de Satanás. Portanto, ele diz assim, com a exortação inicialmente: portanto, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que ele a seu tempo vos exalte.
Essa ideia de sujeitar, de humilhar-se diante da potente mão de Deus, a gente verifica que ela começa mostrando essa sujeição às autoridades e lá no 2, lembra lá do final do 2, quando ele começa a dizer, no verso do final do 2 não, o 2,17, honrai a todos, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Ele está trazendo uma característica de sujeição, mas diante desse processo, aqui agora ele está dizendo, olha, o padrão de Deus para a vida cristã é uma vida de padrão de sujeição. O 2,11 ele começa com esse processo. Agora ele vai trazer que todas as classes, conforme o 2,8 ou 3,8, todas as classes, depois que ele classifica lá senhores, servos, os patrões, os súditos aos senhores, as esposas aos esposos, e depois ele diz, finalmente todos vós. Agora depois ele traz também um padrão até o verso 5, pastores trabalhando de uma forma humilde e conduzindo o rebanho de maneira, esse rebanho sujeito aos pastores. Mas agora depois do 5 ele diz, os jovens sujeitando aos presbíteros, portanto agora ele chama todos de novo, humilhai-vos. Humilhai-vos debaixo da mão poderosa de Deus. E aqui ele traz uma coisa que é interessante. Deus exalta os que a ele se humilham. A sujeição no padrão da vida cristã é uma característica, é um padrão de Deus para seus seguidores. Durante a peregrinação, a gente precisa entender isso. A humildade cristã perante Deus. O cristão deve humilhar-se sob a poderosa mão de Deus. Inclusive, esse termo é um termo lá do Antigo Testamento. Você vai verificar exatamente que esse era o aspecto quando o Senhor atuou lá no Egito. Ele fala da poderosa mão de Deus. Por que deve se humilhar? Por causa diante da ação poderosa de Deus. Lá no Egito, Êxodo capítulo 13, 9, Deuteronômio 13, 24, mostra dessa ação de Deus diante do seu povo com a sua mão poderosa, atuando. Então a ideia aqui é, a poderosa mão de Deus está no destino do seu povo. E se eles humildemente e fielmente aceitarem a sua condução. A ideia de fato aqui é que quando a gente se sujeita a Deus, os nossos relacionamentos eles vão viver dentro desse padrão de sujeição. Então, essa ideia de sujeitar-se perante o Senhor é diante exatamente de Deus, ele agradar-se aos humildes, mas ele detestar os arrogantes. Nós lemos no capítulo de número 5, e a gente viu no verso de número 5, olha comigo, do mesmo modo, vós, os mais jovens, sujeitai-vos aos presbíteros, tende todos uma disposição humilde, uns para com os outros, porque Deus se opõe aos arrogantes, mas dá graça aos humildes. Agora ele começa quando ele diz, portanto, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Esse padrão ele está puxando do 5, do verso 5. Ele está agora, depois que ele exorta, ele dá a exortação, ele continua a exortação dizendo, portanto, vocês devem se humilhar. Por que a ideia de se humilhar? Porque Deus, ele detesta arrogantes, mas ele dá graça aos humildes, ele dá graça aos soberbos. O que é que ele está dizendo? Nossos relacionamentos, eles devem ser um relacionamento de uma sujeição voluntária, de uma sujeição humilde, não de arrogância, porque é esse o padrão de Deus através de Jesus Cristo para conosco. Então, essa ideia também de se humilhar debaixo da potente mão de Deus, nos traz exatamente uma ideia de humildade cristã perante Deus, mediante a confiança plena que nós temos nele. Por isso, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Aqui, no cenário de perseguição, de peregrinação, os cristãos precisavam confiar plenamente que, diante de todo o sofrimento, de toda a humilhação que eles passavam por causa de Deus, por causa de Cristo, toda a vergonha, toda a dor e sofrimento, Deus haveria de exaltá-los no momento certo, como fez com Jesus Cristo, porque esse é o padrão de Cristo. Diante de todo o sofrimento de Cristo, depois Deus dá a ele um nome que é sobre todos os nomes.
Talvez, às vezes, a gente tente muito se justificar diante das pessoas quando nós somos humilhados, quando nós somos tratados de forma muito desencorajar a nossa vida cristã. Por isso que às vezes tem muita gente que diz assim, olha, eu sou crente, mas o meu facão não é. Olha, eu sou crente, mas tem até uma expressão, desculpa, eu não sou besta, não. E às vezes a gente usa de tantos argumentos profanos, mundanos, porque a gente não conhece, ou a gente não se lembra do argumento divino. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus e sujeitai-vos voluntariamente uns aos outros. Sabe por que há muitas brigas nos relacionamentos? Porque falta esse caráter de Cristo aqui. A humildade, a sujeição baseada no padrão de Deus através de Jesus Cristo. Aí então essa ideia de humilhar debaixo da potente mão de Deus traz uma ideia de confiança plena. Se a gente faz isso, mesmo debaixo de sofrimento, mas a gente confia que Deus, que nos trouxe tamanha luta, tamanho sofrimento, e nesse sofrimento nós confiamos que, como Cristo sofreu, ainda que por pouco tempo, também nós, sofrendo ainda que por pouco tempo durante a peregrinação, seremos glorificados na glória da vinda do Senhor Jesus Cristo. O outro aspecto que ele vai agora para o verso 7 é lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. É um outro aspecto do texto com imperativos. Primeiro imperativo, humilhai-vos. Segundo imperativo, lançando, essa ideia imperativa, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Olha que o contexto era de sofrimento. Os irmãos eram peregrinos, faltava comida, bens eram confiscados, eram muitas lutas naquele cenário de sofrimento, de dor e de perseguição. E diante disso o Senhor está pedindo uma coisa, lançar sobre ele toda a ansiedade, porque ele cuidava, apesar dos sofrimentos temporários, apesar das lutas temporárias, apesar das humilhações, apesar de todas as injúrias lançadas sobre os cristãos peregrinos, como sobre Cristo foi lançado, os cristãos precisavam confiar nesse princípio de que aqueles que eram humilhados, Deus ao seu tempo os exaltaria por meio da glória estabelecida em Cristo. E aqui, quando você lança sobre ele toda a vossa ansiedade, você está mostrando a confiança. E aí olha bem que esse texto ele traz uma explicativa depois que ele pede para você lançar a confiança. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Ansiedade é a ausência de confiança, de segurança. Agora, olha a explicativa. Ele vai com um pois ele tem cuidado de vós. Debaixo do sofrimento, da peregrinação cristã, a gente precisa confiar que Deus é aquele que pastoreia, que cuida de nós. A ideia aqui de confiar apesar do sofrimento durante a peregrinação. E por quê? Olha comigo no verso de número 19 do capítulo 4 agora. Dá um recuo, por favor. No 4 de número 19, 1 Pedro ainda, não vá para outro livro. 1 Pedro. Portanto, os que sofrem segundo a vontade de Deus devem confiar a vida ao fiel Criador, praticando o bem. Significa dizer que mesmo apesar do sofrimento, a gente confia a vida ao Senhor. Há muitas lutas, provações, dores, angústias durante a nossa peregrinação. A gente, no início do culto, a gente orou e você viu a relação de irmãos com pessoas que morreram, com pessoas que também estão com Covid-19, com um quadro grave, outras pessoas com derrame, outras pessoas com situações cardíacas, outras pessoas tratando câncer. E aí a gente diz, meu Deus! Ontem eu ouvi uma irmã que ligava para mim pedindo oração e muito chorosa, mostrando a dificuldade que seu parente passava. E ela dizia, oh meu Deus, eu sei que essa luta nós passamos, mas toda essa luta, querido, a forma de encorajar vocês não é dizendo, olha irmãos, vai passar um novo normal. Cristo, ele enxugará todo o rosto de vossas lágrimas. Talvez esses dias perdurem por mais tempo. Mas mesmo diante desses dias perdurados, desses dias difíceis, que ele leve 4 meses, como já temos, 5 meses, 10 meses, nós devemos confiar que apesar dos sofrimentos, das lutas, das pelejas, o Senhor tem cuidado de nós.
Ele já inclusive cuidou da nossa vida eterna. Ele já inclusive cuidou de um corpo imortal, perfeito, santo. Ele já inclusive já preparou lugar na eternidade. Ele já inclusive já nos alertou dizendo que vai enxugar do nosso rosto todas as lágrimas. E outra coisa que isso aqui nos traz, ele está dizendo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele está falando a cristão, dispersos peregrinos. Precisamos entender, queridos, que nossos dias aqui, eles não são eternos. Aqui na terra, não. E nessa noite, esse texto traz para a gente essa ideia. A carta de Pedro traz para a gente essa ideia. Nós somos forasteiros aqui. Nós somos peregrinos. Diante dessa peregrinação, que é peregrinação, pastor? Estamos em caminhada de deserto. O povo lá no Antigo Testamento saiu de um lugar para a terra que Deus prometeu. Segundo o livro de Hebreus, eles pela fé creram, mas eles não herdaram porque ainda não entraram nessa terra, porque essa terra é santa, perfeita. A gente entra através de Jesus Cristo. Na volta de Cristo nós teremos um novo céu, uma nova terra. Na volta de Cristo nós estaremos perfeitamente com Ele e sairemos dessa peregrinação. Agora, durante essa peregrinação, o que é que Pedro está dizendo? Nós precisamos ser humildes, nós precisamos sujeitar-se a Deus, colocar-se debaixo da vida de Deus. Por quê? Porque devemos confiar a vida ao fiel Criador, 4,19. Se você entregou a sua vida a Deus, aconteça o que acontecer, sofra o que sofrer. Primeiro, o sofrimento é temporário. E segundo, a glória de Deus é eterna e Ele prometeu para aqueles que, mesmo sofrendo por causa da confiança nele, serão recompensados com a glória que em Cristo está estabelecida. Diante disso, ele diz, olha, lançando sobre ele, talvez nesses dias, você está sem dormir, você está sem comer, preocupado com tudo que está acontecendo. Eu quero dizer para você, à luz da palavra do Senhor nosso Deus, confie no Senhor. Não deixe que as circunstâncias tirem o equilíbrio emocional, tire o equilíbrio do seu coração, tire o equilíbrio de sua razão, porque o Senhor, Ele está dizendo, confia. O texto desenvolve esse aspecto de confiança, apesar da peregrinação, o tempo todo, no 6, humilhável debaixo da potente mão de Deus. Isso desenvolve a ideia de confiança. Agora, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, desenvolve a ideia de confiança. O que é que nós temos, então, a partir do 8 até o verso 9? Ele vai mostrar também agora a ideia de confiança e de resistência. O que é interessante que nós temos aqui duas verdades fantásticas. 8, o esforço da vigilância. Ele diz, tende bom senso, estai atentos. Durante a peregrinação, a gente precisa entender que a gente está num processo de guerra. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, no verso 8, rungindo como leão, a quem procura a quem possa tragar. Que procura a quem possa tragar. Aqui está a ideia da vigilância. Durante a peregrinação, a gente não pode vacilar. A gente não pode viver de uma forma distante de uma vida consciente da vida cristã, da vida de Cristo. Jesus falou isso, inclusive, para Pedro. Ó Pedro, vigiai, orai. O diabo anda de redor. Ele está procurando a quem possa tragar. A ideia de que a gente precisa, durante a peregrinação, tomar cuidado com a vida que Deus nos deu em Cristo. Olhar para ela com um carinho do sacrifício que Cristo, por causa do sacrifício que Cristo fez por nós na cruz. E aqui tem os dois aspectos. A ideia da vigilância cristã baseada na advertência divina. E segundo, a resistência cristã baseada na sujeição divina. Por quê? Ele começa o texto no 6 dizendo, sujeitai-vos a Deus. E ele termina dizendo, resisti ao diabo. Parece que isso fica bem mais claro em Tiago 4,7. Em Tiago 4,7 ele diz, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Aqui ele está dizendo, a vitória durante a peregrinação, num contexto de sofrimento, e num cenário aí era o cenário romano, provavelmente no aspecto físico, a figura do imperador aqui era a figura do adversário, mas agora também Pedro tem a ideia
futurista, a ideia da ação futurista, a ideia da ação do inimigo, o próprio adversário, que desde o Éden está atuando. Ele atuou lá, tirando os filhos de Deus, Adão e Eva, e ele está atuando aqui, e ele vai atuar até a volta de Cristo. Mas deixe-me dizer uma coisa: Jó era um homem sujeito a Deus, e Satanás tentou Jó, mas Jó, por sua sujeição a Deus, não teve a vitória dele cedida para Satanás, por causa da sua sujeição a Deus, por causa da sua vida contrita com Deus. Vigilância e resistência. Sim, sabendo que essa resistência aqui está baseada na sujeição a Deus, porque é isso que Tiago vai dizer, e Pedro começa com esse princípio no 6. Ele diz: humilhai-vos, e a ideia de humilhar-se aqui é sujeitar-se a Deus, confiar no poder de Deus, a quem nós confiamos como pastor de nossas almas, de nossas vidas, conforme 4:19. Agora aqui, só com uma vida sujeita a Deus, a gente consegue vencer o inimigo. Interessante é como essa porção do texto começa. Ela começa dizendo: sujeitai-vos a Deus. E ele termina dizendo: resistir ao diabo. Nós só conseguimos vencer os sofrimentos, as lutas dos nossos e as ações do nosso adversário diante de uma vida de sujeição a Deus. E por que aqui a ideia de sujeitar-se baseado resistir baseado na sujeição? Exatamente porque essa ideia de sujeitar-se é o padrão de Deus. Uma vez que Deus, Cristo, se sujeitou a Deus, Deus também sujeitou a Ele todas as coisas. Quando nós nos sujeitamos a Deus, Deus também nos dá força e autoridade sobre todas as coisas. Esse é o padrão de Deus em Cristo. E a Bíblia fala isso. Em Cristo, nós vencemos a Satanás e todas as suas ações. Diante desse contexto, a gente vem agora todos com humildade, em sujeição e confiança, deve possibilitar viver a vitória de Deus sobre o nosso adversário. Portanto, 6-9. A sujeição ao Senhor fortalece os eleitos diante das ações do inimigo. É nesse quadro, então, que a gente vai tentar ver algumas verdades. A sujeição ao Senhor é divino para os eleitos. A ideia de sujeição é um padrão de Deus para a nossa vida cristã. E essa sujeição baseia-se no padrão de Cristo, sendo Deus, humilhou-se até a morte de cruz. Há uma dificuldade de a gente se sujeitar, de a gente se submeter um ao outro. Há uma dificuldade tremenda, e por isso que as lutas nos casamentos, há lutas tremendas num processo de relacionamento entre pais e filhos. Como é difícil, às vezes, a gente ter filhos sujeitos aos pais. E a carta de 2:11, subindo agora até o 5:14, ela vai trazer esse padrão de sujeição. E por que esse padrão de sujeição? Por causa do padrão do Senhor. Agora, queridos, deixe-me te dizer uma coisa. Para a gente ter uma vida de sujeição baseada naquilo que é estabelecido por Deus, a gente precisa primeiro se sujeitar a Deus. Senão a gente não consegue. Mulher não vai conseguir se sujeitar ao marido, ser submissa. E quando então não se consegue, o padrão que ela vai viver em vez de sujeição e em vez de submissão, vai ser o padrão feminista. O marido precisa se sujeitar a Deus para viver o padrão de Deus e poder amar a esposa como Cristo ama a igreja. Aqui os jovens vão se sujeitar aos presbíteros baseado nesse modelo de Deus em Cristo. A gente viu que os servos vão se sujeitar aos seus senhores baseado também nisso. Agora ele vai mostrar que todos, inclusive pastores, inclusive agora jovens, mediante o padrão de Deus, devem se sujeitar. Se você tem tido dificuldade de sujeitar-se num padrão cristão, num trabalho, eu quero dizer para você que agora precisa entender que Deus lhe ajuda a fazer isto, através de Cristo. Portanto, por que você deve fazer isso? Olha para o verso 5, mais uma vez, do capítulo 5. Olha aí quando ele pede para se sujeitar. A sujeição é um padrão de humildade de Deus em nós. Veja o 5. Do mesmo modo, vós mais jovens, sujeitai-vos aos presbíteros,
Tende uma disposição humilde uns para com os outros, porque Deus se opõe aos arrogantes, mas dá graça aos humildes. Todo cristão ele vai ter um coração predisposto a se sujeitar, porque Deus está dizendo que ele abomina arrogantes, soberbos, altivos, mas ele dá graça aos humildes. Ele dá vitória aos humildes. Por isso que Cristo tem um nome sobre todos os nomes. E ele é modelo e padrão para a gente em todo sofrimento. Em todo sofrimento. Cristo não amaldiçoou. Cristo abençoou. Esse é o padrão que ele diz. Quando vos amaldiçoai, não amaldiçoai, mas abençoai. Como os eleitos de Deus peregrinos, temos o padrão de Cristo. Abençoar aqueles que nos amaldiçoam. Esse é o padrão de Deus para a gente. Então a sujeição na vida cristã, ele é um padrão de Cristo. A sujeição é característica de quem é humilde, pois a humildade é uma característica que nos identifica verdadeiramente com Jesus. Todo padrão de insujeição está desligado ou distanciado do padrão de Deus, mas aliado ao padrão de Satanás. Eu sei que vai ser forte agora, mas toda pessoa arrogante e soberba, ela não está identificando-se com Deus, mas com Satanás. Eu sei que isso é forte. Portanto, os humildes, eles vivem um padrão de sujeição sem ter dor de cabeça e sem achar que isso é humilhante. Talvez aqueles momentos, eu sou crente, mas não sou besta. Isso não é filosofia de evangelho. Eu sou crente, mas meu facão não é não, minha espingarda também não é não. Isso não é padrão de evangelho. Isso não é padrão de servo ou de serva de Deus. Porque aqui, a sujeição ao Senhor fortalece os eleitos diante das ações do inimigo. Se você quiser ser um vencedor em Cristo e por causa de Cristo, não por causa dos seus esforços, aprenda a se submeter aos seus superiores. E isso por causa da sua sujeição a Deus. Finalmente, 10 a 11, a gente vai para a grande ideia. E a grande ideia de 10 a 11 vai aparecer aqui, a gente vai complementar aqui. A gente já fez isso de 1 a 4, já fizemos isso até o verso 5. Agora acabamos de fazer de 6 a 9. Vamos agora finalizar para o 10 a 11. Qual é a grande ideia do 10 a 11? O glorioso Deus que em Cristo chama os eleitos também os fortalece. O glorioso Deus, que em Cristo chama os eleitos, também os fortalece. Fantástico isso. Olha só o verso 10. Vou lê-lo integralmente para a gente entender. Ele vai adicionar. Na verdade, a gente tem aqui uma preposição, porque ele é complemento do verso 6 ainda na sequência. E o Deus de toda graça. Ele parece uma preposição. Eu não sei se isso existe na gramática, mas eu vou utilizar. É uma preposição conjuncionada. Parece com a ideia também de uma conjunção aditiva. Porque ele está adicionando algo ao que acabou de dizer. Ele está dizendo, olha, e depois do que ele acabou de dizer, de 6 a 9, ele vai acrescentar isso, vai adicionar, fazendo ligação, mas ao mesmo tempo fazendo um aditivo. Então, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, ele mostra o Deus glorioso chamando em Cristo. O que é que esse Deus glorioso que nos chamou em Cristo é poderoso para fazer? E ele mostra o padrão, né? Ele diz, depois de haver sofrido um pouco. Ele está mostrando mais uma vez o padrão de sofrimento de Cristo. O Deus glorioso que nos chamou em Cristo, esse Cristo, depois de ter sofrido um pouco, ele mesmo vos haverá de reabilitar, confirmar, fortalecer, alicerçar. Fantástico essa forma aqui. Ele está dizendo que Deus glorioso nos chamou e nos fortalece em Cristo, mostrando o padrão do sofrimento de Cristo. Então, o Deus glorioso que em Cristo chama os eleitos, também fortalece. Eu gosto desses três verbos contundentemente afirmativos. Presta atenção. Ele mesmo haverá de reabilitar, confirmar,
fortalecer, alicerçar. É uma ideia só. A ideia é exatamente de tornar a gente firme. O próprio Deus que nos chamou. Somos eleitos, lembra do começo da carta? Somos eleitos de Deus, eleitos pela presciência de Deus. A carta está terminando dizendo exatamente que nós somos chamados de Deus. Ele nos chamou, Ele nos elegeu. Lá no começo da carta, verso 1, verso 2, verso 2, ele diz que Deus nos elegeu, 3 também, Ele nos elegeu pela sua presciência. Aqui está dizendo, esse Deus que nos chamou, a ideia de eleger está aqui explícita, clara também, está finalizando, está concluindo a carta. Ele diz, Ele mesmo que chamou a gente, é o mesmo que também, depois de mostrar o sofrimento de Cristo, Ele há de mostrar também a sua glória eterna. Aqui temos o padrão de sofrimento de Cristo, o padrão da glória. Diante de toda a peregrinação que passamos nessa caminhada cristã, diante de todo sofrimento, Deus haverá de nos dar a sua glória eterna. Eu gosto muito disso aqui, porque aqui tem muito a ver agora com aquele aspecto final lá do livro de Apocalipse. A pergunta de João ao ancião, quem são estes? De onde vieram? E ele diz, vieram da grande tribulação, do grande sofrimento. E agora, como é que ele termina esse texto? Ele diz, olha, eles tiveram suas vestes branqueadas no sangue do Cordeiro, é que Deus nos chamou em Cristo. E a ideia é, agora Deus está apacentando eles, lá em Apocalipse 7, e vai enxugar deles todas as lágrimas. Aqui a ideia de que nos chamou em Cristo a sua eterna glória, a ausência de sofrimento, a glória de Deus na presença agora na vida dos eleitos, a ideia da ausência de sofrimento e da dor, depois da peregrinação, depois, meu querido, de toda luta e provação, vem a glória. Interessante que esse texto 10 começa dizendo, e o Deus de toda graça, que em Cristo nos chamou a eterna glória, quando ele termina dizendo exatamente isso, a ele seja o domínio para todos sempre, amém. Ele é poderoso para chamar e fortalecer em Cristo, apesar do sofrimento, porque ele está dizendo Cristo depois do sofrimento, ele recebeu a glória, que é o padrão que Pedro vai desenvolver em toda a sua carta, nos mostrando. Qual é a grande ideia? A gente já viu então de 10 a 11, o glorioso Deus que em Cristo chama os eleitos, também fortalece. Portanto, vamos aplicar isso aqui. O Deus que chama é o mesmo que nos fortalece diante do sofrimento e das ações do inimigo. Então precisamos entender o que é que Pedro está encorajando esses crentes eleitos, peregrinos dispersos. Que eles precisavam entender que o padrão de sujeição uns aos outros estava dentro do padrão de Cristo e que apesar dos sofrimentos eles deveriam se sujeitar, porque Deus ele se agrada de crentes, de filhos que assim refletem o caráter da sua glória, a sua santidade. Por isso que aí ele diz, Deus dá graça aos humildes, mas, olha, rejeita os soberbos. Outra coisa que é clara nesse texto, diante desse padrão, só crentes sujeitos, submissos a Deus, humilhantes, que se humilham diante de Deus e vivem relacionamento no padrão de Deus, terá capacidade no Senhor de vencer o diabo. Por isso que ele começa dizendo, humilhai-vos diante da mão de Deus, ou seja, sujeitai-vos a Deus. E no final do verso de número 8 a 9, ele diz então, resistir firme na fé a todas as ações do adversário. Pedro esperava que os líderes e membros de jovens refletissem o caráter de Cristo em seus relacionamentos e com isso agradassem a Deus com uma vida humilde, sujeita a Deus e resistente ao inimigo. Portanto, Deus requer que eu e você possamos entender que durante toda a nossa peregrinação, caminhada cristã, a gente precisa ter a vida que reflita o caráter de Deus através de Cristo. E mesmo debaixo do sofrimento, isso não deve ser alterado. A grande ideia encerra então o padrão de 1 a 11. Os eleitos de Deus em Cristo vencem o inimigo, vivendo em sujeição ao Senhor, apesar dos sofrimentos. Que Deus te fortaleça aqui durante toda essa caminhada, mesmo debaixo do sofrimento, das lutas. Haveremos de esperar a glória eterna do Senhor. Quando Cristo voltar,
reinaremos com Ele. E lá não haverá mais dor e nem sofrimento. Diante de toda a resistência a todas as ações do pecado, de Satanás, dos nossos inimigos, Deus nos recompensará com o que o versículo de número 10 diz: o Deus de toda a graça que em Cristo vos chamou à sua eterna glória. O que é que espera o cristão que peregrina confiante ao Senhor e confiante no Senhor? A eterna glória. Isso deve ser encorajador para você. Isso deve ser encorajador para mim. Deus nos abençoe. Vamos cantar. Reina, Senhor. Nos ajude a sermos cristãos genuínos na fé e na graça do Senhor durante todo o tempo. Marcelo e Maria vão continuar nos ajudando com a canção que vai cantar agora. Que a nossa oração diária seja para que o Senhor reine em nossos corações e em nossas vidas. Louvemos ao Senhor. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é reinar em mim, Senhor, reina em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou, reinar em mim, Senhor. Tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Senhor, reina em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor, reinar em mim, Senhor, reinar em mim, Senhor. Deixe Deus reinar na sua vida, na sua história. E assim a gente consegue se sujeitar uns aos outros. Assim a gente consegue viver uma vida de relacionamentos saudáveis. Assim a gente consegue viver a peregrinação até a volta de Cristo, sustentada no Cordeiro, sustentada em Jesus Cristo. Que Ele reine sobre minha vida e sobre a sua vida. Que Ele reine sobre nossas vidas. Nós vamos orar, depois a gente termina com a súplica permanente, e eu quero também convidar todos os meus amados irmãos, que hoje também tem uma nova equipe aqui, junto com os irmãos que já têm sessão permanente. Maria hoje, né, na verdade, está hoje diferente do grupo. Vamos orar. Deus, obrigado pela Tua graça e bondade. Sustenta a nossa fé, sustente nossos corações. Ajude a que a gente viva em Cristo. E durante toda a peregrinação, que nossos corações estejam estabelecidos no Senhor. Porque, Deus, a nossa esperança é que, assim como Cristo, que sofreu por um pouco tempo, nós também, diante desse sofrimento que é por pouco tempo, possamos viver e reinar com Ele e, ó Deus, usufruir e viver essa glória eterna que o Senhor, por Cristo, estabeleceu para todos aqueles que creem nele. A Ti seja a honra e a glória por meio de Jesus. Amém. Vou convidar Maria, Binho, Marcelo também, todos os mascarados, para que a gente possa agora louvar ao Senhor, apresentando com a nossa súplica permanente. São irmãos que estão nesses dias na caminhada, na linha de frente, enquanto não podemos nos reunir fisicamente. Vamos então fazer isto?
todos apresentados. Maria vai ter que vir mais para cá um pouquinho, senão ninguém vai lhe ver. Você vai ficar invisível. Ok, vamos lá. Súplica permanente juntos. Seja sobre nós a do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra de nossas mãos. Sim, confirma a obra de nossas mãos, em nome de Jesus. Amém. Até domingo de manhã, estudando o Salmo de número 30 e... Quem se lembra? Deixa eu ver aqui do pessoal. 30 e... A gente estudou o 32, então é o 33. Até o Salmo 33, domingo de manhã, se Deus permitir.